Pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando direitinho, me vendo? Estão vendo o slide? Tá sim, tá aparecendo normal, tá dando pra escutar Dá direitinho. sim, professor. Vocês estão bem? Sim. Ixi, que sim, xoxo. Eu Tudo esperava bem, falar um contagem não, mas eu regressiva aos 100 dias da prova. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Ah, tá. amém. Vai, graças a Deus. Só esperar agora, tá bem pertinho. Verdade, confio em vocês. Vocês vão arrasar muito. Ei, gente, é o seguinte. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o fim da Guerra Fria, a nova ordem mundial. Na outra aula que eu tinha dado falando sobre essas questões de Guerra Fria, a gente comentou um pouquinho como foi que ela acabou, né? Como ela foi declinando aos poucos. A gente tinha um mundo muito bipolar, né? Muito tensionado entre União Soviética e Estados Unidos. E com o fim dela, em 1989, começou a mudar muita coisa no panorama mundial. Quando a gente fala, por exemplo, em nova ordem mundial, eu acho que é até um tema muito assim dentro da geopolítica, né? Talvez vocês já viram ou venham a ter aula ainda dentro da parte de geografia sobre isso, porque engloba muito, é uma relação muito direta. Mas veja só, Guerra Fria todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona, a gente tem aquele regime da bipolaridade, Estados Unidos formando um grande bloco capitalista e a União Soviética formando um grande bloco socialista. Com as várias perdas que aconteceu em algumas guerras que foram travadas que a União Soviética entrou, é, houve aos poucos um declínio desse regime e nós vamos falar um pouquinho disso hoje. A Guerra Fria, em mais ou menos em 1980, ela começou a perder bastante força, né? Os problemas eles eram estruturalizantes, financeiros, econômicos, sociais, políticos, o próprio sentimento da população que estava dentro desse regime não era tão favorável. Nós tínhamos uma divisão social muito grande nos outros países, inclusive fora a própria região que hoje a gente compreende como Rússia. Na Alemanha mesmo, né, a gente tinha um dos marcos e um dos grandes símbolos que era o Muro de Berlim. Ele separava as duas Alemanhas. E, na verdade, esse processo ele já veio antes, porque a Alemanha, inicialmente, quando ela teve a incorporação da União Soviética, ela foi dividida em 6 blocos, depois 4 blocos, e depois ficou em 2 blocos. A própria Alemanha toda fragmentada. Esses dois últimos blocos, houve a separação da Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. E aí a própria União Soviética, ela fez um muro dividindo, né, no meio de Berlim, dividindo as duas Alemanhas, porque ela não queria realmente esse contato. É, Preparando a aula, e até eu já tinha visto isso quando eu tinha estudado anteriormente, tem um videozinho do Fantástico, inclusive, que ele traz, uma reportagem, que ele traz uma visão de uma família que era do lado ocidental e vai pela primeira vez para o lado oriental. E mostra o choque de realidade, né? A diferença que eles tinham. Tudo era muito utópico, se via, mas não tinha exatamente a noção de como era viver naquele outro lado. E durante muitos anos esse muro foi motivo de muitas brigas, né? E também houve essa separação social deixou a Alemanha muito, vamos dizer assim, socialmente fragilizada. Quando tem esse rompimento, essa queda do muro, que é um dos marcos que celebram, vamos dizer assim, consolidam o fim da União Soviética, a gente tem uma Alemanha mais unida, uma Alemanha mais com sentimento de nacionalidade, com sentimento de nacionalismo e pronta para se tornar novamente a potência que é hoje. Nesse período que houve a queda do muro, a Alemanha, além de estar dividida, né, inicialmente aí,
ela estava muito fragilizada pelas guerras que ela havia participado. Algumas guerras locais e outras guerras com participação direta, como a do Vietnã. E essa desestruturação toda, né, essa sucessão de desestruturações acabou foi acabando aos poucos com a União Soviética. Alguns países começaram a se tornar independentes e ela começou a ser cada vez mais fragilizada. O fim, o decreto marcial, vamos dizer assim, aconteceu com o último presidente da União Soviética, que foi o Gorbachev. É, ele, assim que ele assumiu o poder, ele tinha umas ideias de reestruturação, de fato. E essas ideias ele precisava consolidar. E foi aí que ele começou a apresentar ao povo um plano, na verdade, dois planos, que iriam ser de forma muito benéfica para aquela população que estava inserida dentro da União Soviética. E a primeira coisa era acabar com a União Soviética. Não existia mais, era uma crise do sistema socialista que não tinha como se manter. Cada vez mais os Estados Unidos estavam assim como um leão voraz, abarcando todos os outros países, e simplesmente a União Soviética não tinha como crescer, ela não tinha mais uma aliança forte com os outros países, ela não tinha mais uma participação ativa do ponto de vista econômico, e a sua ideologia começou a afundar. Foi assim, dentro de todo esse contexto, que começou o expansionismo muito maior dos Estados Unidos, ao ponto de que dentro da nova ordem mundial, ele se transforma em um país extremamente forte em todas as suas estruturas. Depois a gente vai discutir ainda nessa aula sobre isso. Então, o Gorbachev, ele começou esse processo de reabertura da União Soviética, e para isso ele foi, naturalmente, reconhecendo a independência de alguns países que resolveram sair desse grande bloco. E também elaborou dois tipos de propostas diretas, que é o que a gente chama de perestroika, que é um programa de reestruturação social, política, financeira, baseado na glasnost, que é na transparência. Então, todas as ações, elas são ações que são limpas, que as pessoas sabem o que estão acontecendo e as pessoas elas estão livres para opinar, positivamente e negativamente. Ou seja, a partir da ascensão do Gorbachev, nós temos que a própria população do bloco podia ou tinha o direito de criticar o governo. Então, isso é uma evolução muito grande, né? Chega um carinha para governar um grande bloco socialista, que a gente sabe que em governos ultra radicais, quando nós temos uma posição firmada muito sólida, né, em certos pontos do regime político, os extremismos tornam as coisas bem complicadas. A mesma coisa se a gente tiver aqui no Brasil as pessoas que são de extrema direita e as pessoas que são de extrema esquerda. E tem o chamado centrão, que não representa, do ponto de vista político brasileiro, não representa realmente um meio do muro, vamos dizer assim. Ele é muito tendencioso. Mas isso são nuances da política, a gente discute em uma outra aula. Bom, dentro de todas essas mudanças do Gorbachev, primeiro ele assumiu, começou a implantar, depois tiraram ele, e a população reivindicou, ele voltou ao poder. Quando ele voltou, ele foi mais a fundo com todas essas mudanças, e aí, em 3 de dezembro de 1989, ele sela um acordo com os Estados Unidos, pondo fim de uma vez à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale ressaltar que todas essas mudanças de cunho político da perestroika e da glasnost, elas deram uma liberalização do comércio em relação a preço, em relação à moeda, em relação à fabricação,
né? Houve uma diminuição dos limites de fabricação dos produtos, ou seja, houve um incentivo ao livre comércio, um incentivo realmente a uma abertura capitalista. Houve redução de subsídios à economia, todos gerando ou tendo uma forte relação com a diversidade de fator econômico, que isso é um detalhe que a gente vai discutir nos conceitos logo em sequência, tá certo? Essa questão de diversidade de fatores econômicos, ela leva em consideração o multisseriado dos produtos, uma maior quantidade de marcas, uma maior quantidade de produtos, que logicamente os regimes que são socialistas não costumam ter, né? Normalmente é só uma marca, é só um tipo de produto, não se tem uma diversidade, porque não se tem um regime de empresas concorrendo por um determinado produto, né? Essas nuances no mercado financeiro, elas são muito características do regime capitalista. E, obviamente, a União Soviética precisava se adequar, ou senão corria risco até mesmo, sei lá, da população sair do local ou morrer de fome. As situações das políticas, elas levam muito em consideração o quanto há de políticas públicas e privadas dentro do país. Aqui é só para ressaltar esse marco da nova ordem mundial, né? A queda do Muro de Berlim foi um dos momentos muito simbólicos para os alemães e para a história de modo geral. A gente tinha uma conotação, na verdade, uma denotação física, uma estrutura física que separava um país, era a mesma população, com a mesma origem, com a mesma língua, com a mesma cultura, e que, por questões de ideologia política, passaram a ficar simplesmente isoladas entre si. Inclusive, muitas famílias, né, foram separadas com essas divisões. Baseado na ideologia, uns ficavam de um lado e outros do outro. Inclusive, quando você estiver assim sem fazer nada na internet, ou alguma coisa do tipo, olhem o vídeo do Fantástico. Você coloca lá Queda do Muro de Berlim, reportagem, um dos primeiros que vai aparecer. E é bem interessante. Eu sou apaixonado por filmagens antigas, né? Tipo desses eventos, quando se tem uma revolução cinematográfica, vamos dizer assim, o momento exato que as coisas aconteceram. E é bom para a gente consolidar, a gente entender as pessoas. Às vezes, quando a gente olha com um olhar assim, empático para determinados momentos históricos, a gente consegue ver ou ter um pouco a noção do sentimento daquelas pessoas, né? Isso aqui eu trouxe mais para a gente analisar isso daí. E assim, dentro de todos esses contextos, nós temos três conceitos que entram dentro desse panorama do mundo agora de nova ordem. Né? Se a gente fala de novo, é porque vem em alusão ao que é velho. Isso é retórico, mas isso é crítico. Isso é crítico, sobretudo. A unipolaridade, acho que todo mundo sabe de que isso é apenas um grande país, né, com poder grande financeiro, econômico, político, social, científico e também bélico, né? E isso influencia todas as outras economias e órgãos que fazem a regulação econômica, principalmente, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a própria ONU. Depois da gente discutir esses conceitos, a gente vai trazer um mapa, um fluxogramazinho que vai dar para entender uma dessas coisas em série. Um dos detalhes que eu também queria trazer aqui, gente, é que quando a gente tem esse fim da União Soviética e essa ascensão brutal dos Estados Unidos, muitos outros órgãos passam a surgir para poder fazer algumas determinações, algumas pactuações, como, por exemplo, a OTAN e a ONU. Né? São duas entidades que possuem uma relação muito direta com o governo americano, mas que têm um intuito global. E isso veio
basicamente, desse expansionismo depois do final da Guerra Fria. Então, aqui eu tenho um conceito de unipolaridade dentro da geografia política. Multipolaridade, a gente tem muitos países, né? A gente pode pensar que o mundo unipolar é um mundo em que só um país ele centraliza suas ações. No multipolar, todos os países têm uma certa influência na economia. O Brasil tem uma influência dentro da América do Sul, a China tem uma influência lá na Ásia, a Rússia, parte da Rússia, Portugal, Espanha, tem uma influência na Europa, e esse regime de organização assim global, de ter mais países participando ativamente de um giro econômico maior, é o que a gente chama de multipolaridade. É onde a gente associa de uma forma direta com globalização, né, com fluxo de pessoas, com fluxo de comércio, todos esses conceitos modernos que a geografia política traz, a história abarca e todos estamos falando da mesma coisa. Todos falam a favor de um regime que tem vários países que eles se comunicam entre si e que eles têm um papel fundamental no giro econômico. E aqui nós temos um novo conceito que é modelado para o que a gente vê hoje, né? Que é o que a gente chama de unimultipolaridade. É um duplo caráter. Nós temos os Estados Unidos como ditando influência de vários órgãos, FMI, Banco Mundial, ONU, mas nós temos uma participação ativa de muitos países, né? É como se nós tivéssemos realmente os Estados Unidos num centro ou numa ponta e os outros países fazendo interseção com ele. Ele faz intersecção com outros países, só que acima dele não tem. E aí, esse novo conceito, talvez vocês se deparem aí em alguma questão ou em alguma leitura, é sobre essa influência dos Estados Unidos, essa forte influência do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, tendo os outros países como elementos também de influência. Todas essas mudanças de organização, de fim da Guerra Fria, Estados Unidos no mundo unimultipolarizado, geraram uma mudança na hierarquia internacional. Veja, aqui nós temos uma representação de bolsas, né? Eu tenho uma bolsa americana, uma bolsa suíça, sueca, uma bolsa italiana, uma bolsa brasileira. E uma está caindo sobre a outra, né? Assim como se fosse um efeito dominó. Ou seja, as economias, elas estão interligadas. Os países têm influência na economia de outros países dentro de um grande bloco internacional. E todos estão sendo ranqueados a partir de então em uma lista de poder econômico. Antes, nós tínhamos uma ideologia que não era uma ideologia econômica, inicialmente, né? Era uma ligação ideológica que ditava padrões econômicos. Agora, a economia dita padrões ideológicos. Agora, o fato das pessoas gostarem de tal marca, gostarem de qualquer estilo, ele é ditado pelas tendências de mercado, ou seja, as regulações econômicas, os balanços financeiros, eles determinam padrões de pessoas, de pensamento, de gênero, de tudo. O marco da nova ordem mundial é um marco da economia, é um marco do regime financeiro. Nunca se esqueça disso. E é muito boa essa imagem, inclusive. Bom, e assim nós temos uma forte reorganização política, né? Com o fim da União Soviética, o fim da URSS, nós temos a configuração de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial,
ela dita padrões que são globalizantes, ou seja, que atinge vários países, ou praticamente todos os países do mundo, influenciados pela economia neoliberal, uma economia que leva em consideração as nuances do mercado financeiro, que leva os padrões do livre comércio, os padrões das políticas, que o mercado tem uma própria regulação. E, de fato, o mercado ele é autorregulável. O mercado é a situação das empresas, né? O mercado financeiro. Ele é autorregulável. Quando nós temos uma falha de mercado, aí nós precisamos de uma interferência, vamos dizer assim, na maior parte das vezes estatal, com incentivo, com diminuição de impostos, com outras e outras nuances que o Estado ele pode garantir às empresas. O principal regulador das falhas de mercado é o Estado. E assim também surge dentro de todas essas políticas alguns elementos de proteção social, de proteção comunitária e financeira. O próprio Fundo Monetário Internacional, a própria Organização Mundial de Saúde e a OIT, junto com o Banco Mundial, todos estão ligados à ONU. Todos são deliberações da ONU. Então, aí, quando nós temos uma criação, a força da ONU, como a gente entende hoje, ela veio basicamente pós-Guerra Fria. Ainda durante a Guerra Fria houve a criação dela e ela começou a ser encorpada, com várias adesões. O que é que acontece? Qual é a garantia, por exemplo, que os Estados Unidos têm em realizar, em fazer uma ONU da vida, em organizar uma OMS, um banco do tipo? É que ele vai ter uma proteção individual, porque das primeiras regras é que os países que são filiados, que são membros das ordens, eles não podem entrar em conflito bélico, conflitos armados, não podem entrar em guerra com os outros países do bloco. Ou seja, eu tenho uma garantia de que eu não vou ter guerra, e isso é muito bom. Porque, gente, guerras gastam muito. É um gasto muito grande. De pessoal, financeiro. Os Estados Unidos gastam um horror do PIB com armamentos. Mas nós sabemos que tem todos aqueles conflitos do petróleo, aqueles conflitos na região ali do Oriente Médio. O Brasil gasta 0, alguma coisa do PIB, né? Ou seja, nós não temos, do ponto de vista de organização estatal mesmo, pretensões de entrar numa guerra. Nós não temos nem histórias memoráveis de guerra. Os Estados Unidos não. Ele veio de guerras mundiais, né? De guerras com pretensões e escalas catastróficas, e isso acabou gerando muitos prejuízos para ele. Ele seria ainda mais hegemônico, tenha certeza disso, se ele não tivesse entrado em guerra. Seguimos. E ainda nós temos, com todas essas mudanças do fim da União Soviética, que gerou uma globalização fomentada pelo neoliberalismo, os novos blocos econômicos. Nós temos a União Europeia, nós temos o NAFTA, nós temos o Mercosul, a APEC, e nós temos um bem conhecido daqui, que é o famoso BRICS, que aí a gente vai ter a China, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul. São blocos econômicos com economias que são similares, economias parecidas, e que fazem acordos entre si, visando o desenvolvimento pleno de todos os países membros dessa economia. E aí é onde a gente entra que toda essa regulação, essa nova ordem mundial, trouxe uma reclassificação de hierarquia dos países, né? Antes nós tínhamos o dito direto de países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que se enquadrariam no primeiro mundo os capitalistas desenvolvidos, de segundo mundo os socialistas desenvolvidos,
e países de terceiro mundo, os subdesenvolvidos e emergentes. Fica todo o resto que não é desenvolvido como país de terceiro mundo. Hoje nós já temos também uma nova classificação, tanto a primeira ainda é utilizada, mas hoje, dentro do ponto de vista da geopolítica, em países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Dentro desses países em desenvolvimento, nós estamos aqui com o Brasil, pertencente junto à Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, do bloco chamado BRICS. Só lembrar e só fomentar que esses blocos econômicos, essas situações econômicas, financeiras que vieram todas após o fim da União Soviética, elas fomentam interesses iguais e todos estão baseados na economia. Os processos de administração dentro de um mercado internacional, dentro de uma visão de poder econômico, elas são baseadas na força que o país vai ter. E agora nós temos uma conjuntura de fatores que levam esse processo de regulação, que é o PIB, as produções que os estados eles vão ter. Por que que, por exemplo, muitas políticas que estão acontecendo agora no Brasil, como houve nesse tempo de pandemia, estava tão preocupada com as questões econômicas, como se simplesmente as questões econômicas fossem maiores do que as próprias necessidades humanas? Porque eles levam em consideração todas essas nuances. Gente, não é uma justificativa, tá bom? É só uma perspectiva do que as pessoas que só visam as relações econômicas e esquecem que tudo isso é feito para pessoas fazem, certo? Então, a justificativa é que se nós não temos uma regulação do mercado, se nós temos um desbalanço financeiro, se nós temos uma desordem, um caos, uma situação que não é favorável, vamos dizer assim, ao avanço do país perante o cenário internacional, acaba que vai ficando para trás. Né? Isso é algo totalmente intolerável, porque o dinheiro, as relações financeiras, elas sobrepõem as necessidades de saúde e as necessidades humanas. E essa loucura, esse ufanismo por esses preceitos e essas novas ideias, elas são frutos nada mais, nada menos do que um capitalismo selvagem, de uma relação de nova ordem mundial. Quem sabe nós não teremos uma, sei lá, uma nova, não sei, nova ordem. Não sei. Talvez a gente tenha até que inventar uma nova nomenclatura para a chegada de um novo bloco econômico. Há muita gente que fala sobre questões do tipo, o capitalismo está com os dias contados e tudo mais. Eu concordo em partes. Eu creio, alguém falou no chat, mas eu não estou vendo. Mas vou voltar para lá. Eu creio que sim, do modo como está, nós não temos uma novíssima ordem. Gostei, Conceição. Deixa eu botar aqui só a minha cara agora para vocês. Eu não acredito que esses moldes, assim, do jeito que a gente tá, que a gente tenha, ele seja para sempre, sabe? Acredito sim que possa ter uma mudança breve, porque as relações financeiras, esse capitalismo que está rodando aí, ele é muito desumano, ele é agressivo e ele promove uma miséria absurda. Ele realmente faz as pessoas passar fome. E, assim, isso é uma das coisas que mais revolta, né? Eu sou muito da ideia de que nós, que tem recurso para todo mundo, né? Não adianta simplesmente a gente querer acumular para a gente, se o irmão do lado da gente está passando fome. Que graça vai ter se todo mundo tiver essa divergência? Só para mostrar que é superior, né?
Isso é muito pequeno. Então, gente, é isso. Bem tranquilo até essas questões que a gente comentou hoje. Eu digo isso em toda a aula, né? Eu digo, gente, esse assunto é tranquilo, é tranquilo. Mas é porque é verdade. Vocês têm alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Escuto Não, tá tudo. grilos. Pra mim tá tudo certo. Tranquilo, né?